É muito bom estar com vocês. O que dirá Alencar de Farias? Ando entusiasmado com o que vem acontecendo e com as perspectivas que estão se abrindo para a vida afetiva e sexual. Assunto central de meus trabalhos desde 1987 como palestrante e jornalista. Os jovens são os que têm nos mostrado os fatos novos de forma bem mais clara. Foram eles que inventaram o ficar. Antes era o ficar da cintura para baixo, depois o ficar totalmente. Troca de carícias, sem compromisso com o parceiro momentâneo. Compreendem que o amor é algo completamente diferente do sexo e se sentem muito bem com isso. O amor corresponde à agradável sensação de paz e aconchego que nos preenche quando estamos na presença daquela pessoa muito especial e bem definida, a mãe. O amigo chegado, a namorada querida, distinguem sem dificuldade a ternura típica desses casos do jogo erótico e da excitação sexual. Não devemos subestimar a importância do ficar. Os adolescentes se entretêm com práticas sexuais descompromissadas que antes somente ocorriam entre as crianças. Os rapazes têm uma oportunidade extraordinária de conhecer as manifestações de suas parceiras e vice-versa. Aprendem a lidar melhor consigo mesmos e também a se relacionar com o outro sexo. Por que temos usado tanto a expressão sexo oposto? Presenciamos a diminuição das tensões que sempre existiram entre os sexos. Elas eram geradoras da raiva inevitável quando as diferenças são muito grandes e evidentes. A associação entre o sexo e a agressividade, base da tradicional guerra entre homens e mulheres, está se dissipando bem aos pouquinhos. Estamos presenciando o nascimento de um ambiente verdadeiramente unissex. Uma forma de ser na qual nem os homens irão imitar o modo tradicional feminino, nem as mulheres serão parecidas com os homens. O individualismo que cresceu em decorrência do avanço tecnológico determinou o fim do amor romântico, em que cada um de nós é metade e só se completa com o outro da outra. Uma análise superficial parece indicar que essa mudança é totalmente negativa, que estaremos mais sozinhos e desamparados. Não é como tenho pensado. Ao nos conscientizarmos de que somos inteiros e não metades, ampliamos muito a liberdade individual. Vamos aprender a estabelecer relacionamentos em que o respeito pelas diferenças substituirá a antiga ideia de que é necessário fazer concessões para que a vida em comum não se destrua. O respeito mútuo diminuirá a possessividade e o excesso de direitos, que, logicamente, os amantes sempre julgaram ter sobre os amados. Estaremos aí criando um modo de amar baseado em sinceridade, respeito à afinidade e genuína igualdade entre os sexos. Temos chamado esse amor de amor, mais do que amor. As novas vivências sexuais permitem o fim da hostilidade entre os sexos e isso facilita ainda mais o estabelecimento desse modo de amar. Uma boa relação amorosa cria ótimas condições para um convívio sexual mais rico ainda. Penso que homens e mulheres serão, pela primeira vez, grandes parceiros no século que se inicia. Apenas um alerta. Fiquem bem atentos, então.
Quem quiser usufruir de tudo isso terá que crescer muito interiormente e não deverá nunca, nunca mesmo descuidar da indispensável e exigente tarefa de aprimorar cada vez mais e muito mais o máximo do autoconhecimento. Em breve estará no ar para o mundo inteiro a Rádio Variantes, uma inovação de Variantes Pelotas 2018. Essa rádio estará em todos os portais digitais, estará na página já existente Variante Pelotas e também no site da própria rádio. Então será muito fácil você trazer o logo para a frente do seu smartphone, do seu tablet, do seu notebook e ouvir uma programação totalmente diversificada, com musicais, com entrevistas, esportes e notícias da nossa cidade. Será mais uma oportunidade da cidade de Pelotas e do mundo observarem as coisas aqui na cidade. Repito, 24 horas por dia, em breve, Rádio Variantes. Professor Gilberto Ebersol, o nosso país, na verdade, ele é um continente. E foi despovoado, obviamente, né? Qual foi aí o papel dos imperadores em tudo isso aí? Pois então, Alencar, o Brasil foi colonizado por portugueses inicialmente e houve a ocupação só do litoral. O interior do país ficou vazio. E os imperadores, então, sentindo a necessidade até para manter as fronteiras, para não ser invadido pelos espanhóis, eles procuraram colonizar o interior do país, interiorizar o país. Foi aí que começou, então, o projeto de imigração. Por aí. Bem, e essa entrada da escravidão e também dita como a entrada das bandeiras, gostaria que você dissertasse um pouco para eles. Pois as extensões de terra eram muito grandes e o governo dava sesmarias, doava terras para os amigos. A história não mudou muito, né? Sim, sim, sim. Mas então o que aconteceu? Precisava de mão de obra. E aí eles começaram a escravizar os índios. Eles invadiam a terra dos índios e prendiam os índios, levavam os índios, mas o índio não se adaptava ao trabalho metódico de todo dia e não deu certo. O índio não se adaptava e não trabalhou. As fazendas de café aumentavam e produziam muito, as fazendas de cana-de-açúcar, alguém tinha que fazer esse serviço. Como o índio não deu resultado, eles resolveram usar o negro. Sim, sim, sim. E falando em negro, o negro mão de obra, na verdade, existe um número de escravos. E qual foi o papel da Inglaterra, que depois acabou proibindo o tráfico da vinda dos negros? Parece que foi por aí. E até existe alguma coisa que criou esta praia tão famosa no litoral brasileiro, que é Porto de Galinhas. Pode ser mais amplo, pode ficar à vontade, professor Gilberto. Pois então, Alencar, existia na costa da África, no país que hoje se chama Benin, e em outros países, uns entrepostos de venda de escravos. Então, os ingleses e os navios portugueses também, os navios negreiros, se abasteciam
de escravos e traziam e vendiam aqui. Na verdade, os brancos não iam laçar os negros no meio do mato. Existiam aqueles entrepostos, eram tribos que guerreavam umas com as outras e os que perdiam eram vendidos como escravos. Então, para o Brasil, vieram 34 mil viagens de negros, aproxima-se que num total de 6 milhões de negros. E a Inglaterra precisava de vender máquinas agrícolas. Então ela começou a forçar o governo brasileiro para proibir a importação, para proibir o tráfico de escravos, para ela poder vender as suas máquinas agrícolas, porque a mão de obra fazia concorrência para eles, a mão de obra escrava. Então, assim, os ingleses não eram tão humanitários, né? Não, nada de humanitários. Eles ganharam muito dinheiro vendendo os escravos e depois eles proibiram. Eles tentaram proibir para que o comércio inglês, veio a Revolução Industrial, se criaram muitas máquinas para proibir. E aí o governo fez uma lei, atendeu aos ingleses, mas uma lei que não foi cumprida. E quando chegava escravos no Nordeste, o pessoal dizia, chegou galinha. E os compradores de escravos já sabiam que era o código para dizer que estava chegando o navio de escravos. Aí criou-se, então, esse nome que existe até hoje. Cidade turística no Nordeste, Porto de Galinhas. Interessante, né? Interessante. Muitas das vezes a história traz nuances interessantes que faz com que a gente venha a descobrir por que determinadas citações ou nomes. Porque essa história, tu já deve ter visto ou ouvido. Isso aqui é para inglês ver. Essa lei foi feita porque os ingleses forçaram, mas era só para eles ver. Ninguém cumpria, que esse país é muito bom de cumprir leis, né? Sim. É um país que gosta de cumprir leis. Sim. Até hoje. Na verdade. Para inglês ver. Para inglês ver. Então, nós podemos usar esse termo do ponto de vista daquilo que, infelizmente, estamos atravessando no momento, né, professor Gilberto? Que tudo é uma história para inglês ver. Haja visto, fugindo um pouquinho do assunto, você pode também falar alguma coisa, nós vamos dar sequência, na verdade, nessa história toda dos imigrantes, mas tudo que está acontecendo aí é para inglês ver. Haja visto, vamos dar uma fugidinha, haja visto a campanha política que fica evidentemente, diariamente nos mostrando que é o mesmo filme, é um filme velho, né? Se repete, né? Repetitivo, né? Repetitivo. Aquelas promessas que nunca são cumpridas, para inglês ver. E a gente vê aquilo e fica louco de emoção, né? Agora sim vai. Agora vamos. Agora vamos, mas acaba não indo. Bom. Bem, o professor Gilberto, nós temos aí também o Império Brasileiro promoveu bastante essa imigração, professor? Então, sentindo aquele perigo de guarnecer as fronteiras, de ocupar o interior e de aumentar a produção, porque já existia o café era uma mercadoria muito valiosa e se adaptou muito bem aqui. Então tinha que produzir, tinha que aproveitar esses mercados. E o imperador mandava emissários para a Europa para trazer colonos. Ocorreu em 1760, 860, uma crise muito severa na Itália e na Europa e na França, em que as pessoas estavam a morrer de fome porque não tinham o que comer. E apareciam os corretores que chegavam lá e diziam: mas para o Brasil, lá tudo é fácil, lá tem tudo, vocês pegam uma enxada para fazer um buraco e acham uma pepita de ouro. E aí eles vieram, né? Sim. Enganados. Professor Gilberto, na colocação que eu vou fazer ao professor Gilberto, eu vou citar uma frase aqui que está na história, quero que seja bem interpretada pelos senhores. O Império observou que, aos poucos, o país ia ficar com uma população mais de negros do que brancos. E, de repente,
diz a história que, para branquear, essa é a colocação, está na história, eles passaram a trazer brancos imigrantes da onde? E fale um pouquinho também sobre esse episódio de branquear, assim está na história. Observe o senhor. Né? Isso aí até há controvérsias, mas o sentido era esse mesmo. Porque o Brasil já era um país de maioria negra. Sim. E atualmente, até se tu for na Bahia... A gente até diz assim, que quem quiser fazer alguma colocação pejorativa, graças a Deus, hoje nós brasileiros estamos praticamente... Ainda existe muito pouco, mas ainda existe, por exemplo, alguma coisa de racismo, que é um verdadeiro, um verdadeiro descalabro na humanidade, tal coisa. Mas assim, a gente sempre cita, eu que cito mesmo, né? O país nosso, eu digo que do Rio de Janeiro para cima começa a ter mais população negra. Os negros foram de transcendental importância para a nossa raça, né, Gilberto? Não, isso aí é indubitável. O que o imperador então fez? Mandou os emissários, e eles começaram, porque quando se suspendeu o tráfico, parou a mão de obra escrava. A mão de obra escrava não tinha o custo. O que era o custo do escravo? Tu comprava o escravo e ele trabalhava para ti até que tu achasse que ele fosse útil. Na África eu estive num país, na África, em Cotonou, e eu tenho uma história interessante que eu acho que é bom a gente... Fique à vontade. Que na Bahia e em outros lugares lá do norte, tinha muitos negros que conseguiram se alforriar, conseguiram a liberdade, porque existia uma compensação de tantos anos de trabalho, tu ia ganhando uma parte em dinheiro que, se desse tudo certo, tu comprava a tua liberdade. E muitos negros voltaram para a África e se tornaram vendedores de escravos também. Sim. E eu vi em Cotonou, lá em Benin, que tem muito Souza, Ribeiro. E eu disse, mas que é isso aqui? Correia, Silva? Não, são os negros que eram escravos, voltaram do Brasil e se estabeleceram aqui e tinham aqui o seu entreposto de escravos. Eles também vendiam os seus irmãos para os traficantes. Interessante. Voltando à minha colocação anterior, com relação ao racismo, eu até sou de opinião que essa história de negro, branco, alemão, enfim, né? Deveria existir no mundo a raça humana, seria bem melhor, né, Gilberto? Que aí terminaria com tudo, né? Porque é inacreditável que isso, infelizmente, a gente consiga... Até no futebol tem sido muito notado isso, ainda bem que os jogadores se manifestam e trazem a público e, consequentemente, as consequências são grandes. Bem... Mas voltando aos imigrantes, também vieram muitos soldados para o exército do imperador, porque o exército brasileiro tinha um efetivo muito pequeno, e eles trouxeram da Alemanha e da Áustria e da Suíça mercenários para ser soldados oficiais aqui. E na Guerra do Paraguai existia até um batalhão de suíços, um batalhão de alemães que vieram lutar ao lado do Império, eles vieram pagos. E muitos não voltaram mais, ou morreram, ou se casaram. Em Pelotas tem histórias de antigos soldados que se casaram e são famílias tradicionais ainda aqui. Daqui. O programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento.
Atenção, construtores, arquitetos e profissionais da área de decoração. Agora em Pelotas, Ecopaper é um produto ecológico 100% natural. É um produto isolante acústico, é um produto antialérgico, é um produto inodoro, não possui cheiro algum. Não deixa emendas na aplicação. É um produto elástico, permite ser parcialmente reparado. Possui isolante adicional de calor, som e umidade. Não precisa limpar. Profissionais altamente capacitados para lhe dar total assistência. Ecodecor em Pelotas, Rua Dona Mariana 159, atendendo também toda a Zona Sul. Doutor Afrânio adquiriu um automóvel e vem até o seu CRVA, porque os despachantes desta casa sempre são credenciados e também sabemos da lisura do CRVA 223, que trabalha dentro do que conceitua as leis. Nós acolhemos toda a nossa população, inclusive os despachantes que aqui labutam, são devidamente credenciados. E aqui nós acolhemos toda a documentação necessária para o registro do automóvel. Parabéns, doutor Afrânio. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos, Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735.
Professor Gilberto Ebersol, como já salientei lá no início do programa, vou repetir para aqueles que não observaram o início do nosso programa. Professor aqui de Pelotas, figura de notório saber, domina vários idiomas, conhece e andou, transitou, não tão pouco. Quando diz assim, conhece, não é passou. Ele esteve muito tempo em 4 continentes, homem que tem a descendência francesa, e nós vamos chegar lá daqui um pouquinho, na sequência do programa. Nós vamos continuar ainda com a última pergunta sobre imigração. Depois eu quero explorar bastante com relação ao aspecto da descendência do Gilberto Ebersol e até mesmo a citação do seu nome em vários livros que foram editados lá na França. Mas, para concluir, professor Ebersol, essa parte de imigrantes, qual foi realmente, existe um número específico de imigrantes que vieram para o Brasil, assim, considerando aí de todos os lados? Pois sim, Alencar, vieram muitos italianos, muitos, em torno de 1,5 milhão. Vieram alemães, vieram franceses, espanhóis e, por fim, agora, já no século passado, vieram os asiáticos, japoneses, chineses e coreanos. E o pessoal que veio se decepcionou um pouco porque chegou aqui, as coisas não eram como pintavam. E o governo ajudou um pouco, depois já não ajudou, e muitos foram largados à própria sorte. Alguns tentaram voltar para os seus países de origem, conseguiram, outros não, e inclusive a Alemanha, sabendo das condições precárias dos imigrantes aqui, fez uma lei que proibia imigração para o Brasil, lá por 1860, 70, porque sabia que o pessoal aqui não estava passando bem. Aquela oferta, aquelas propostas, aquele sonho maravilhoso, estava virando um pesadelo. Não refletia assim a realidade, né? Passou a ser um tormento, né? Bom, então vamos entrar propriamente dito em algo assim que eu quero explorar bastante do nosso estimado amigo professor Gilberto Ebersol, porque ele é de origem francesa, e eu começo perguntando, Gilberto Ebersol, qual é a sua descendência francesa? Pois o meu avô e um irmão dele, e mais 2 amigos, eles vieram para o Brasil. Vieram primeiramente para Buenos Aires, que o porto que tinha, o porto de mar, era Santos, Rio de Janeiro, Santos ou Buenos Aires. Então, os 2 rapazes vieram para Buenos Aires, trabalharam algum tempo lá, no calçamento de ruas, e depois vieram para o Brasil, porque eles sabiam que já existia uma colônia francesa aqui em Pelotas. A única colônia francesa do Rio Grande do Sul, que é ali na Vila Nova, no Quilombo, a colônia francesa. Eles vieram a pé de Buenos Aires, entraram por Jaguarão em 1895, não sei como é que eles passaram esses rios todos, essa história eu não tenho dados, mas consta que eles vieram a pé de Buenos Aires até aqui Pelotas. E aqui eles se juntaram aos outros franceses que já existiam aqui, casaram aqui e proliferaram. O meu avô teve 8 filhos, o irmão dele também teve mais uma meia dúzia, e os colonos ficavam ali na Vila Nova, ali na colônia francesa, produzindo doces, produzindo legumes e produzindo alfafa, e criaram uma comunidade muito próspera e pujante. Tem um fato importante da ida, inclusive, do Gilberto Ebersol, o professor Gilberto, à França, porque ele acabou chegando a tudo isso através da internet. E, como citei anteriormente, culminou com ele sendo, inclusive, citado em jornais da França, que vocês podem observar, e também em livros, vários livros da França, alguns nós vamos mostrando aos senhores, citaram o Gilberto Ebersol, inclusive houve
manifestações de festa, de congratulação por parte da família que existe lá na França, os descendentes e parentes do Gilberto, como se diz comumente, parentes do Gilberto, e é uma coisa fantástica com relação à sua chegada à França. Como é que você começou na internet a procurar tudo isso? Bom, Alencar, o que aconteceu? O Leandro Ramos Betempes, que é o nosso historiador, que é o que fez a história da etnia francesa. Conforme estou mostrando nesse livro. A presença francesa no sul do Brasil, ele catalogou todos os franceses imigrantes e os descendentes, ele fez um registro fantástico. A minha família apareceu ali. E eu disse, pô, mas eu nem sabia, né? Aí comecei a procurar pela internet e aí encontrei um aqui, o outro lá, nos Estados Unidos, no Canadá. E os que foram mais receptivos foram os da França, porque nós começamos a trocar e-mails e árvore genealógica e vimos que nós éramos da mesma árvore. Sim. Nós éramos galhos de uma mesma árvore. Aí você se comunicou, obviamente, né? Comunicamos e aí eles me disseram, eu disse, por que vocês não vêm aqui? Vem visitar o nosso país aqui. É muito difícil, um não podia, o outro não tinha dinheiro, o outro... Então eu vou, né? Qual é a localização específica na França? Em quase toda a França. Quase toda a França? É grande. A ramificação é grande. Essa família Ebersol aparece na Suíça em 1300 e poucos, 1400, já aparecem os primeiros. E aí eles foram migrando. As fronteiras eram diferentes, não existia esses países, não existia. E eles vieram da Suíça, foram passando e foram descendo e estão hoje esparramados pela França. Gilberto, e aqui, vamos falar exatamente no Rio Grande do Sul, em Pelotas, e até vamos ilustrando, mostrando para vocês alguns prédios, e ninguém melhor que você, desses prédios, assim, lá no seu início. Qual foi a influência, notadamente aqui em Pelotas, dos franceses? E à medida que você vai falando, vamos procurar mostrar algumas fotos, alguma ilustração em termos dos franceses aqui em Pelotas, que foi muito forte, claro, em todo o Brasil, em todo o Rio Grande do Sul, mas o que nos interessa mais mesmo é em Pelotas. A influência, repetindo, da colonização francesa aqui em Pelotas. Pois em 1608, em 1806, quando o Dom João VI abriu os portos do Brasil, ele mandou vir uma missão francesa, com pintores, com paisagistas, com artistas, com arquitetos, engenheiros, ferreiros, carpinteiros. Ele trouxe o pessoal que tinha habilidade e que era muito bom na sua arte e vieram para o Brasil. Dali para cá, os franceses sempre tiveram um papel de destaque, tanto no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, e aqui em Pelotas, notadamente, nós temos um grande vínculo. Se tu olhar para o nosso mercado central, a torre do centro é uma miniatura da Torre Eiffel. Sim. E outras... Vá citando, por gentileza, prédios aí que você lembra, e na medida do possível, vamos ver se mostramos para os nossos telespectadores. Os chafarizes vieram da França, a fonte da Praça Coronel Pedro Osório, e outros... Santa Casa, hospitais. Santa Casa, a Escola Eliseu Maciel, a Universidade Federal. Grande parte dessas obras bonitas que ainda existem... Escola de Agronomia. Que não foram derrubadas, foram feitas. Escola de Agronomia, a Santa Casa... Temos alguma coisa aqui? A Beneficência. A Beneficência, que importante, né? Isso tudo, na verdade, tem realmente a influência direta dos franceses, né? E o projeto hidráulico de Pelotas foi feito por franceses. O projeto todo hidráulico. E que ainda existe, né? Não, é o que está funcionando. Só que esses franceses que vieram, o Clube Cacheral, esses franceses que vieram
para essas atividades mais seletas não foram para a colônia. O pessoal da colônia eram agricultores, o meu avô ele era apicultor, ele criava abelhas. E o pessoal que está aqui tinha fotógrafo, tinha uma série de profissões mais elitizadas, que eles não foram para a colônia. Eles ficaram aqui, muitos terminaram o serviço aqui, foram embora, foram contratados para fazer. Ou então casaram, ficaram por aí, e se tu olhar aí no sobrenome francês, tem uma quantidade muito grande aqui em Pelotas. Vejam, senhores, eu achei interessante, e vocês estão olhando nesse momento, estão observando nesse momento, em 1883, o prédio da Prefeitura Municipal de Pelotas, anexo também ao prédio da Biblioteca Pública Pelotense, notadamente está ali em francês, provado. É um pintor que fez isso. É um pintor que... Pinot, Pinot. ele veio para pintar essas obras. Essas obras todas que a gente está citando e eles estão observando, né? Isso aqui que é o asilo? Asilo de órfãos. Asilo de órfãos, né? Asilo de órfãos. Que interessante, né? Aqui é a Beneficência Portuguesa. Também em 1883, né? Os chafariz, o hospital... A Santa Casa. Era a pequenininha Santa Casa, interessante, né? Depois é que ela cresceu, né? Isso também em 1883. Que importância... Clube Cacheral. Clube Cacheral, que importância. A ponte de Santa Bárbara e a cervejaria Ritter, que caiu, né? Que caiu. Foi também em 1883, tudo isso, né? Que importância tiveram os franceses aqui na nossa cidade no que diz respeito à imigração. Vocês observaram aí as imagens nitidamente que comprovam, sem dúvida, a transcendental importância da colonização francesa no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas estamos nos referindo a Pelotas, que foi muito, muito importante para a nossa cidade. Talvez hoje, passados os tempos, não seja tão reconhecida pelos poderes constituídos como deveria ser. Mas levamos até vocês com provas documentais, e temos essas provas documentais em mão, de tudo aquilo que estamos mencionando nesse momento. O programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Atenção, construtores, arquitetos e profissionais da área de decoração. Agora em Pelotas, Ecopaper é um produto ecológico 100% natural. É um produto isolante acústico, é um produto antialérgico, é um produto inodoro, não possui cheiro algum. Não deixa emendas na aplicação. É um produto elástico, permite ser parcialmente reparado. Possui isolante adicional de calor, som e umidade. Não precisa limpar. Profissionais altamente capacitados para lhe dar total assistência. Ecodecor em Pelotas. Rua Dona Mariana 159, atendendo também toda a Zona Sul. Doutor Afrânio adquiriu um automóvel e tem até o seu CRVA, porque os despachantes
desta casa sempre são credenciados e também sabemos da lisura do CRVA 223, que trabalha dentro do que preceitua as leis. Nós acolhemos toda a nossa população, inclusive os despachantes que aqui labutam, são devidamente credenciados. E aqui nós acolhemos toda a documentação necessária para o registro do automóvel. Parabéns, doutor Afrânio. Valdoir, na verdade aqui se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos: Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225-1735. Professor Gilberto Ebersol, figura de notório saber no que diz respeito à história dos imigrantes franceses em todo o Brasil, mas nós estamos especificamente trazendo à baila o assunto deles aqui em Pelotas, que poucas pessoas sabem da importância dos imigrantes franceses aqui em Pelotas. Ele que conhece 4 continentes. Professor Gilberto também domina vários idiomas, 4 ou 5 idiomas. Ele foi citado em vários livros lá na França, jornais também, e é, como digo, uma pessoa nessa área, quiçá, a de maior notório saber da imigração francesa no Brasil, no Rio Grande do Sul e, notadamente, aqui em Pelotas. Professor, existe aquela história tão conhecida, essa acho que todas as pessoas, ou uma grande maioria das pessoas, melhor dizendo, conhecem, que as famílias tradicionais, as famílias com muito dinheiro, que usavam, o termo era usado, os granfinos, né, de Pelotas, mandavam lá para a França os seus filhos estudar, e muitas das vezes até traziam os franceses aqui para Pelotas para ensinar os seus filhos. Fale um pouquinho sobre isso. Pois era uma prática entre as famílias abastadas que os filhos tivessem uma cultura excelente, e o país que tinha e que desponta ainda hoje é a França. Então eles foram estudar na França, ou professores franceses vinham dar aula para eles aqui, e
E eles eram muito refinados. O francês até hoje é muito delicado, é muito dócil e usa as roupas. Eles trouxeram na sua bagagem as roupas que se usavam em Paris. E o pessoal até confunde certas coisas, né? E nos criaram até algumas colocações pejorativas, né? Mas não, isso aqui é a influência do estágio na França. Da cultura francesa. Hoje, se temos a nossa cidade tida aí como berço da cultura pelos nossos casarões, devemos muito e muito isso aos franceses, porque a cidade de Pelotas, queiramos ou não, ela é reconhecida no Brasil inteiro e até fora do Brasil como o berço da cultura. E não é realmente, eu sou pelotense, me orgulho disso, o professor Gilberto também, e todos, a maioria dos que estamos assistindo, e não é realmente uma colocação totalmente fora do propósito, até porque quem viaja, quem anda, quem já andou um pouco por esse mundo, e principalmente no Brasil, vamos falar do Brasil, porque o Brasil é muito grande, tem muitas pessoas que viajam para o exterior, mas deveriam também conhecer o nosso Brasil. O Brasil é imenso. O Brasil é realmente, como citamos lá no início, um continente. E as pessoas têm tantas coisas para saberem aqui no Brasil, regiões do Brasil, e notadamente aqui dentro do Brasil, os pelotenses, eles se destacam sobremaneira pela sua cultura, a sua maneira de se apresentarem do ponto de vista de vestuário, tanto os homens como as mulheres, e também no que diz respeito à parte cultural. A gente se orgulha disso e esperamos que possamos continuar com esta sigla que engrandece a nós todos pelotenses. Gilberto, existe ali, professor Gilberto, eu lhe trato assim porque a gente se conhece há mais de 50 anos, existem aqui na volta da Praça Coronel Pedro Osório aqueles casarões tradicionais ali, que certamente deveriam ser dessas pessoas abastadas financeiramente. Dizem e contam que quando um fazia uma casa muito com muita presença, com uma arquitetura muito avançada em uma determinada esquina, a esposa dizia lá para o outro, também abastado financeiramente, que temos que ter uma casa igual. Então começaram a surgir esses casarões todos. Mas estou me referindo àqueles casarões ali da esquina da Butuí, enfim, até a Princesa Isabel, enfim. A gente observa que lá em cima, bem lá em cima, existe uma casinha pequenininha, estilo um mirador. O que é aquilo, Gilberto? Aquele mirante era usado... Mirante, não é mirador? Era usado para... Quando os navios chegavam ao Porto de Pelotas, que o Porto de Pelotas foi um porto muito movimentado. Então, o pessoal mandava charque daqui para o Rio de Janeiro e para o Nordeste. E quando o navio chegava no porto, alguém subia no mirante e fazia sinais, o navio dava sinal de apito, era para carregar o navio. Vamos lá que está na hora de carregar o navio. E todas aquelas casas, notadamente aquelas ali desse ponto da cidade que eu mencionei, se a gente observar, tem esse mirante, né, que é lá em cima, né? E elas realmente estão dentro daquela colocação que eu fiz. Um foi fazendo uma, outro foi fazendo outra e acabaram se tornando hoje patrimônio histórico, tombado pelo patrimônio histórico do Brasil. Tem uma outra coisa que eu gostaria de frisar, é que para preservar essa história e para resgatar a história dos antigos imigrantes franceses, foi criado um museu da colônia francesa, lá na Vila Nova, na região que era a colônia francesa. Esse museu conta um pouco da história e dos utensílios que eles usavam e como é que era a vida naqueles tempos difíceis. Aí está o convite para quem não conhece ir até esse museu que existe. Eu sabia, ia tocar nesse assunto, mas você já colocou, que está situado no interior do município de Pelotas, onde é denominado Colônia Nova, né? Vila Nova. Vila Nova, melhor dizendo. Um passeio de domingo, visitar na Vila Nova
o museu Colônia Francesa. da colônia francesa. E há alguns acontecimentos, de vez, hora por outra por lá, almoços, né? Nós fazíamos eventos e estamos também nos preparando, porque a estrada ela é um pouco difícil lá. O acesso. No inverno ela fica muito, muito ruim. E no verão, assim, aí fica mais fácil. Agora mesmo está numa época muito boa. Muito boa. E os pessigueiros ali, é tudo plantações de pessigueiro, é muito bonito lá. De repente, em algum momento, dentro dessa programação, nós vamos trazer algumas imagens lá deste museu, que faz parte do nosso acervo da história, ou melhor dizendo, ele também, o museu, faz parte daquilo que pode ser visitado em Pelotas como turismo. Infelizmente, não é explorado o nosso turismo, riquíssimo no interior do município de Pelotas. Eu digo já o próprio município de Pelotas, é riquíssimo para que houvesse a exploração, a indústria do turismo fosse criada, a exemplo de outros municípios, exemplo Gramado, e já outras cidades pela volta de Gramado, onde os empresários, junto com o poder público municipal, se reuniu e tornou hoje aquelas cidades e aquele local com conhecimento no mundo inteiro, porque até festivais de cinema existem lá. E nós temos aí um turismo extremamente aberto para ser explorado. Acredito que poderemos pegar o exemplo de Gramado, onde a iniciativa privada se reuniu com dinheiro público e hoje é o que é. Mas as nossas cabecinhas aqui em Pelotas, no que diz respeito à política, ainda tem muito que aprenderem com iniciativas não só de outros municípios e outras cidades do Brasil, como até mesmo do exterior. Para culminar, Gilberto, como é que você, que já foi várias vezes à França e recebeu, e por que uma recepção tão grande lá na França? Você foi muito bem recepcionado lá, a gente sabe disso. Os livros estão aí provando, a sua história está documentada em jornais franceses. Como foi tudo isso? Porque, na verdade, eu tinha medo, né? Eu sempre ouvi falar que francês é arrogante, é vaidoso, mas não. Quando eu cheguei lá, para te dizer uma pequena história, do dinheiro que eu levei, eu trouxe quase todo de volta, porque eles não deixaram eu pagar nada. Me tiraram do hotel, me levaram para passear, muito hospitaleiros. Que legal, que bonito, que bonito. E você já foi várias vezes, está por voltar, né? Estou por voltar, voltarei. Muito bem. Professor Gilberto Ebersol ilustrou o nosso programa. Muito obrigado, professor. Vamos ter a oportunidade de conversar outros assuntos, porque você também tem conhecimento do nosso Brasil, da história, principalmente da nossa política tão depauperada nesse momento, e você voltará. Obrigado pela entrevista. Te agradeço a oportunidade de fazer chegar a muitas pessoas essas histórias que não são minhas nem tuas, né? São nossas. São nossas. Obrigado, professor Gilberto. Almejo que Deus seja hóspede constante no lar de todos.
breve estará no ar para o mundo inteiro a Rádio Variantes, uma inovação de Variantes Pelotas 2018. Essa rádio estará em todos os portais digitais, estará na página já existente Variante Pelotas e também no site da própria rádio. Então será muito fácil você trazer o logo para a frente do seu smartphone, do seu tablet, do seu notebook e ouvir uma programação totalmente diversificada, com musicais, com entrevistas, esportes e notícias da nossa cidade. Será mais uma oportunidade da cidade de Pelotas e do mundo observarem as coisas aqui na cidade. Repito, 24 horas por dia, em breve, Rádio Variantes. E o programa terminou. Andaremos por aqui na próxima semana. Até lá.